A lista ainda não foi divulgada. Chega essa informação neste momento porque eles não estão conseguindo ainda totalizar o número de mortos. Portanto, a lista ainda não foi divulgada. São 10 horas e 34 minutos. A assessoria havia... São 10 horas e 39 minutos, corrigindo, são 10 horas e 39 minutos. A assessoria havia dito que divulgaria essa lista às 10h30, mas eles ainda não conseguiram totalizar o número de mortos. Esta lista deve estar saindo a qualquer momento com o nome dos passageiros. Repito, 89 passageiros e 6 tripulantes que estavam neste voo. Vemos então imagens feitas pelo helicóptero da Rede Globo. As casas, olha só, essa casa completamente destelhada. Este foi o caminho que fez um corpo sendo carregado neste momento pelos bombeiros. São 80 homens trabalhando no resgate. Muita fumaça no local. E o trânsito está muito complicado nessa região. Se você puder, evite. Olha só, carros que também foram destruídos. 10 carros foram destruídos. Corpo de bombeiros trabalhando e os corpos enfileirados. Os corpos que já foram resgatados pelos bombeiros. A comunicação com esse local está muito complicada, porque os telefones estão cortados. Luz e gás também estão cortados. Casas destelhadas. O fogo neste local que já foi controlado. Um pedaço de turbina. E agora são 10 horas e 40 minutos. E o trabalho de resgate continua. A informação da Polícia Militar é que o avião teria caído às 8 horas e 27 minutos. Atenção. Nós recebemos as primeiras imagens gravadas por terra. Você está acompanhando como foi a chegada do nosso primeiro cinegrafista ao local do acidente. Vemos aí imagens por terra, o helicóptero sobrevoando, e essas são imagens por terra feitas pelo nosso cinegrafista. Imagens sem cortes, os carros completamente destruídos, queimados, pessoas no local, muita movimentação. E você está vendo imagens sem cortes, feitas agora há pouco no local do acidente. Muita fumaça. Os helicópteros sobrevoando o local. Neste momento, imagem do pico do avião da TAM. Imagem que não está com qualidade, mas deve ser mostrada. Recebemos agora informações de que o Hospital Municipal do Jabaquara recebeu até o momento 11 pessoas. 11 pessoas deram entrada no pronto-socorro do Jabaquara. 7 pessoas estavam em estado de choque e 4 permanecem internadas. As 4 pessoas que permanecem internadas são Marcelo Ricardo Rayati, de 29 anos. Ele trabalhava no mercado perto do acidente. André Ricardo Leão de Paula Pinto, de 22 anos. Ele estava em seu carro, viu a aproximação do avião, viu o avião perdendo a altura, tentou sair do carro e correr, mas ele estava preso, estava usando o cinto de segurança. Quando ele conseguiu soltar, o avião já atingia as casas e ele foi atingido por estilhaços. André Ricardo Leão de Paula Pinto, de 22 anos, está internado no hospital do Jabaquara. Voltamos com você, Eleonora.
Nós vemos aqui a pista do aeroporto de Congonhas, era um avião exatamente igual a esse que caiu aqui perto. Esse avião está se preparando, está taxiando na pista, ele vai decolar daqui a instantes. E a impressão que a gente tem é que o avião, ao decolar, ele deve ter tido problemas, o piloto percebeu, deve ter tentado fazer uma curva para a direita para retornar ao aeroporto. Daí ele se desviou da rota de decolagem. Ele não estava usando essa pista para decolar, ou seja, isso que nós estamos vendo, eu vou pedir ao Edson para mostrar lá o avião, Edson, o avião que está decolando. Esse procedimento que nós estamos vendo desse avião nesse momento foi feito por esse avião que caiu só que na outra pista, do outro lado. Então ele veio da outra pista para cá. Olha, veja aí, ele está começando a sair, ele vai ganhando velocidade para então decolar. E foi feito exatamente esse procedimento, só que ao contrário, de lá para cá. E exatamente quando o avião decolou, é que ele deve ter tido algum problema na asa direita, foi quando ele virou, olha só, ele está decolando agora. É esse o procedimento que os aviões que saem aqui de Congonhas fazem. Volto a repetir, o avião que caiu aqui, a 2 quilômetros do aeroporto, fez esse procedimento, só que no sentido contrário. É que agora os aviões estão usando a pista de número 35 porque o vento inverteu. Mas o avião decolou da pista 17. Então, quando ele decolou, ele saiu um pouco para a direita. Ao sair para a direita, ele começou a levar os telhados das casas que estão aqui na linha onde ele caiu. Nós vemos aí imagens do acidente, tudo praticamente destruído. Uma turbina ficou enfiada no telhado de uma das casas. Praticamente não se nota restos de fuselagem. Agora há pouco nós vimos a imagem do nariz do avião preso ali em uma das casas, junto a um poste ali com muitos fios. As informações até agora são que 89 passageiros e 6 tripulantes teriam morrido nesse acidente. O avião de número 402 saiu aqui de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. Sandra Nemberg. Eleonora, agora... E caiu em cima das casas no lado de baixo da ladeira. Você estava nas casas que foram atingidas? A casa da minha irmã foi destruída completamente. A gente não sabe onde está a sogra dela, que foi operada. O sogro dela, que fica em casa o dia inteiro. Tem os bichos da minha irmã, que estavam tudo em casa. E graças a Deus, meus sobrinhos estavam na escola. Mas não sobrou praticamente nada da casa. E as pessoas? As pessoas a gente ainda não conseguiu localizar, os bombeiros não sabem dar uma posição, né? Vai ter que esperar um pouquinho com calma para ir procurar nos pronto-socorro. Esse foi exatamente o primeiro prédio atingido pelo avião. Ele bateu ali, dá para ver ainda os escombros aqui pelo chão. A família que morava nesse apartamento mudou-se na semana passada. Logo em seguida, o avião atingiu, já em chamas, aquele outro prédio ali e caiu na parte de trás da ladeira, atingiu as casas, atingiu pessoas e provocou uma tragédia no bairro do Jabaquara. A senhora chegou a ver a reação das pessoas, como é que foi? Das pessoas na região... Eu estava na minha casa abrindo a janela do meu quarto, que é um terraço, que tem um terraço. Eu vi o avião pegando fogo, entendeu? Já com uma bola de fogo, tá certo? Eu fiquei assustada, imediatamente eu saí correndo, fiquei com medo, entende? Fiquei com medo, aí eu não sabia onde é que ele ia cair, entendeu? Aí a situação... A senhora correu pra rua? Corri pra rua, com certeza, do jeito que eu tava, entendeu? Do jeito que eu tava... Depois, a senhora viu as pessoas saindo das casas? Sim, uma loucura, trancou todo mundo, encheu de carro nas ruas, as pessoas simplesmente ficaram desarvoradas. Eu ouvi um barulho horrível, Eu afastei um pouco da janela e senti o calor. Alô? Quando eu senti o calor, eu voltei na janela. Mas aí não deu tempo, porque era um barulho tão grande. E aí, com esse barulho, com esse calor, eu já vi o barulho lá na frente. Aí já vi fogo, eu gritei, Bia, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Mas eu olhava para lá, eu não via fogo aqui, eu só via o fogo lá. A senhora percebeu que era um avião? Aí percebi que era um avião porque eu via a asa. E o barulho passou aqui em cima.
O repórter Paulo Marcum está no local do acidente e tem informações ao vivo. Bem, então nós voltamos aqui da Vila Oriental, no bairro do Jabaquara, na rua Luiz Orsini de Castro, onde 8 casas foram afetadas pela queda do avião. O pessoal do IML está nesse momento retirando os corpos carbonizados, existem ainda muitos corpos, todos esses sacos plásticos pretos que a gente vê aí no vídeo, debaixo dele há corpos em situação muito ruim, muito crítica, e a dificuldade aqui é que não há caminhões suficientes do IML para atender uma tragédia desse tipo. Ao mesmo tempo, a gente vê aí os bombeiros que já completaram o trabalho de rescaldo, praticamente não há o que fazer. Nesta rua Luiz Orsini de Castro, 8 casas foram afetadas, mas nas proximidades aqui, alguns prédios também foram atingidos. E, evidentemente, a movimentação dos bombeiros, do pessoal da prefeitura, existe, na verdade, um grande mutirão envolvendo todo mundo que tem alguma competência, alguma condição de trabalhar numa situação de crise como essa. Pessoal da TAM está aqui, da Prefeitura de São Paulo, dos bombeiros, da Polícia Militar, tem gente do Exército. Já foi possível aqui separar, retirar do local os parentes e curiosos mais nervosos aqui. Foi feito um cordão de isolamento em volta dessa área para impedir o acesso das pessoas. A dificuldade agora é resolver a questão. Vamos então passar aqui para frente da câmera para tentar mostrar. É difícil trabalhar. Os corpos estão sendo retirados nesse momento. Cada carro desses do IML tem algo em torno de capacidade para 10 corpos. Estavam aqui no começo da situação, muitos carros do IML já foram levar os corpos e, evidentemente, uma das dificuldades de se atingir isso aqui, de se voltar aqui, é o trânsito, né? Mas existe um trabalho muito intenso aqui dos bombeiros, etc., para tentar sanar o que é possível sanar numa tragédia desse tamanho. O acidente, como vocês sabem, aconteceu às 8h45 da manhã com um avião Fokker 100 da TAM que ia para o Rio de Janeiro. O voo era o voo 402. E a ANAN da Apple agora há pouco já começou a divulgar a lista de vítimas fatais que estavam no aparelho, mas vai demorar para se saber a extensão da tragédia, porque ainda há bombeiros ali no fundo, André, trabalhando, tentando ali retirar escombros, e sempre é possível, numa situação como essa, que haja algum sobrevivente ou que haja mais um corpo debaixo dos escombros dessas casas que foram destruídas. Vamos agora voltar para os estúdios da Globo com Sandra Nemberg. Pouco a repórter Ananda Apple e depois a Sandra Nemberg relatarem os nomes de todos os passageiros que estavam neste avião. 89 passageiros e, pelas informações até agora, não há sobreviventes. 70 corpos foram resgatados. Vocês estão acompanhando aí os trabalhos dos bombeiros junto ao local onde caiu o avião. Muitos corpos ainda aí na calçada, sendo retirados aos poucos. Também muitos voluntários no local. Esse acidente aconteceu na cabeceira sul da pista do aeroporto de Congonhas, às 8h45 da manhã de hoje, quando o Fokker 100 da TAM, que recentemente mudou seu nome para Transportes Aéreos Mercosul, decolou de Congonhas com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por uma incrível coincidência, ainda ontem, em Congonhas, foi feito um exercício de trabalhos após acidente. Um Boeing decolou de Congonhas com os passageiros e que depois simularam uma situação de acidente para treinamento das equipes de resgate e socorro. E hoje cedo aconteceu este acidente com o avião da TAM. Em 1975, um bandeirante da VASP caiu na Avenida dos Bandeirantes, no sentido oposto, na outra cabeceira, na cabeceira principal do aeroporto de São Paulo. E hoje foi um Fokker 100 que, pelas primeiras informações, teria apresentado um defeito na turbina direita. Quando o piloto, assim que ele decolou, o piloto teria percebido o problema. E depois não teve tempo de retornar para a pista em Congonhas. Essas são as imagens dos bombeiros, da Polícia Militar, dos voluntários que estão ali no local onde o avião caiu. 5 casas foram atingidas, 10 automóveis. Várias pessoas feridas foram levadas para hospitais da região, principalmente para o pronto-socorro do Jabaquara. Um supermercado foi bastante atingido e havia na parte superior desse supermercado alguns apartamentos. Pelas informações do dono do supermercado, vários moradores naquele momento tinham saído. Há também uma outra, olha aí, os automóveis, o que sobrou deles, são 10 carros que foram atingidos. E nós podemos ter uma ideia assim do percurso feito pelo avião, né, antes de cair.
Aí os prédios que ficam ao lado, o morador de um edifício mais alto aí da região comentava agora há pouco pelo rádio que ele acha que o piloto até tentou desviar desses prédios mais altos para evitar uma tragédia de maiores proporções. Também uma entrevista agora há pouco de um morador dizendo que há uma escola muito próxima desse local e que o avião passou perto dela. Aí imagens de dentro de uma casa, né, atingida na queda do avião, os telhados aí bastante chamuscados. Essa região chama-se Jardim ou Parque Oriental, fica próxima da Vila Santa Catarina, na cabeceira sul da pista de Congonhas. E certamente reacende-se neste momento em São Paulo a discussão sobre a viabilidade de se ter um aeroporto com o movimento que tem Congonhas, um aeroporto localizado numa área urbana densamente povoada, como nós vimos aí hoje. Quem conhece Congonhas sabe que na pista na cabeceira sul, aquela região é toda ocupada aí por pequenos sobrados, pequenas casas, uma região densamente povoada, de tráfego intenso, e que todo o tráfego aéreo do aeroporto passa por ali. Os senhores estão vendo aí de vários ângulos as imagens da Globo, mostrando a região atingida pela queda do avião da TAM. Ali a pista, a cabeceira de onde o avião decolou e os edifícios imediatamente à frente. Ali tem a escola que eu estava agora há pouco falando para vocês. Os bombeiros ainda procuram corpos no meio dos escombros. Como a gente viu aí, a área atingida é bastante ampla e bastante grande, né? Bastante extensa. Aguarda-se também um pronunciamento da TAM. Estamos, nesse momento, tentando fazer um contato com a Transportes Aéreos Mercosul para ver quais são as primeiras informações. Olha aqui, tem também a lista dos tripulantes do voo 402. A lista dos tripulantes acaba de ser divulgada pela TAM. O comandante José Antônio Moreno, o copiloto Ricardo Gomes, os comissários Marcelo Binotto e Janaína Sá, Maricele Carneiro e Gilda Flávia Fernandes. Eu vou repetir. A lista dos tripulantes desse Fokker 100 da TAM que se acidentou hoje cedo ao decolar do aeroporto de Congonhas. O comandante José Antônio Moreno, o copiloto Ricardo Gomes, os comissários Marcelo Binotto, Janaína Sá, Maricele P. Carneiro e Gilda Flávia Fernandes. Vamos agora ao vivo com informações do repórter Paulo Marcum. Bem, Nascimento, nós voltamos então aqui ao vivo, transmitindo aqui da rua Luiz Orsini de Castro, onde foi o momento mais crítico do acidente. Os policiais agora e os bombeiros estão retirando os corpos em macas, colocando num caminhão da TAM, que normalmente é utilizado para o transporte de carga. As macas estão sendo removidas e para permitir o transporte. Há um policial militar, que a gente está vendo ali na frente, creio, com um pedaço de papel na mão, que está marcando, enumerando os corpos que estão sendo retirados. Não tivemos informações ainda sobre o número de corpos. A Eletropaulo desligou aqui 5 subestações da região, 60 casas estão sem energia, porque na verdade quando o avião veio descendo, veio já caindo, ele bateu em alguns fios, afetou a rede elétrica e agora a posição da Eletropaulo e a posição da polícia é só restabelecer a energia e o telefone na região quando isto for completado, quando for completado todo o trabalho de resgate, toda a operação dos bombeiros, toda a retirada dos corpos aqui da região. Já informei no boletim anterior, mas volto a informar que foi retirada aqui da fuselagem do avião a caixa preta, que é na verdade o instrumento, o equipamento que permite identificar com precisão qual foi a causa do acidente. Essa caixa preta irá agora para uma perícia e dentro de algum período, de algum tempo, de algumas semanas, nós teremos muito provavelmente a definição de qual foi a causa do acidente. Muitos helicópteros percorrem aqui a região, mas na verdade esse helicóptero que está aqui agora, me informa uma pessoa, é o helicóptero do governador e não há muito o que fazer, esse é o ponto. A polícia e os bombeiros estão ainda trabalhando, só um pouquinho, nós estamos ao vivo aqui, amigo. A polícia e os bombeiros estão trabalhando para vasculhar os escombros na tentativa de identificar se existe mais algum corpo. Mas, na verdade, nem sequer o número total de vítimas nós temos condições de informar até o momento. Eu volto com você aí no estúdio, Nascimento.